Gente, uma vez nós temos também informações positivas. Muitos de nós já estávamos esperando por esse momento e agora, oficialmente então, existem conversas sobre negociações de paz com a Ucrânia. Discretamente, está-se conversando sobre o assunto. Funcionários norte-americanos e europeus começaram a falar discretamente com o governo ucraniano sobre as possíveis negociações de paz com a Rússia para pôr fim à guerra. Que coisa boa, né, gente? As conversações incluíram linhas gerais sobre o que a Ucrânia poderia ter de renunciar para chegar a um acordo, disseram funcionários. Algumas das conversações que as autoridades descreveram com delicada tiveram lugar no mês passado durante uma reunião de representantes de mais de 50 nações que apoiam a Ucrânia, incluindo membros da OTAN, conhecido como o Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia. As discussões são um reconhecimento da dinâmica militar no terreno na Ucrânia e politicamente nos Estados Unidos e na Europa, disseram as autoridades. Eles começaram em meio a preocupações entre as autoridades americanas e europeias de que a guerra chegou a um impasse e sobre a capacidade de continuar fornecendo ajuda à Ucrânia, disseram as autoridades. Os funcionários da administração Biden também estão preocupados com o fato de a Ucrânia estar a ficar sem forças, enquanto a Rússia tem um fornecimento aparentemente interminável. A Ucrânia também está a ter dificuldades com o recrutamento e, recentemente, assistiu a protestos públicos sobre alguns dos requisitos de recrutamento ilimitados do presidente Zelensky. Além disso, o governo dos Estados Unidos está preocupado com o fato de a guerra na Ucrânia ter merecido muito menos atenção do público desde o início da guerra entre Israel e Hamas. Há quase um mês. As autoridades temem que essa mudança possa dificultar a obtenção de ajuda adicional para Kiev. Alguns oficiais militares dos Estados Unidos começaram a usar em privado o termo impasse para descrever a atual batalha na Ucrânia, com alguns a dizerem que se pode resumir a qual dos lados consegue manter uma força militar por mais tempo. Nenhum dos lados está a fazer grandes progressos no campo de batalha que alguns oficiais dos Estados Unidos descreveram agora como uma guerra de centímetros. Escutam só. As autoridades também têm dito em privado que a Ucrânia provavelmente só tem até ao final do ano ou pouco depois disso para iniciar discussões mais urgentes sobre negociações de paz. As autoridades americanas partilharam os novos pontos de vista sobre esse calendário com os aliados europeus. Quaisquer decisões sobre as negociações cabem à Ucrânia, afirmou Adrian Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, num comunicado. Estamos empenhados em continuar a apoiar firmemente a Ucrânia na defesa da sua liberdade e independência contra a agressão russa. Lembrando que agora foi decidido que o governo americano vai ajudar Israel com 14 bilhões de dólares. E a Ucrânia, por enquanto, vai ficar sem ajuda. Um funcionário da administração também observou que os Estados Unidos participaram com a Ucrânia nas discussões sobre o quadro da Cimeira de Paz, mas disse que a Casa Branca
não tem conhecimento de quaisquer outras conversas com a Ucrânia sobre negociações nesse momento. O presidente Joe Biden tem se concentrado intensamente no esgotamento das forças militares da Ucrânia, segundo 2 pessoas familiarizadas com o assunto. A mão de obra está no topo das preocupações da administração nesse momento. Os Estados Unidos e seus aliados podem fornecer armas à Ucrânia, mas se eles não tiverem forças competentes para usá-las, não adianta muito. Biden solicitou ao Congresso que autorizasse um financiamento adicional para a Ucrânia, mas até agora o esforço não avançou devido à resistência de alguns republicanos do Congresso. A Casa Branca associou ajuda à Ucrânia e a Israel no seu pedido mais recente. Isso tem o apoio de alguns republicanos do Congresso, mas outros legisladores do Partido Republicano disseram que só votarão num pacote de ajuda apenas para Israel. Vocês estão vendo o momento da Ucrânia com o início do conflito Israel-Hamas? É isso que está acontecendo. Antes do início da guerra entre Israel e Hamas, os funcionários da Casa Branca expressaram publicamente a confiança de que o financiamento adicional para a Ucrânia seria aprovado pelo Congresso antes do final desse ano, embora em privado admitissem preocupações sobre o quão difícil isso poderia ser. Biden vinha assegurando aos aliados dos Estados Unidos que o Congresso aprovaria mais ajuda para a Ucrânia e planeou um grande discurso sobre o assunto. Depois que os terroristas do Hamas atacaram Israel em 7 de outubro, o foco do presidente mudou para o Oriente Médio. E seu discurso sobre a Ucrânia se transformou em um discurso no Salão Oval sobre por que os Estados Unidos deveriam apoiar financeiramente a Ucrânia e Israel. O governo Biden não tem nenhuma indicação de que o presidente russo Putin esteja pronto para negociar com a Ucrânia. Autoridades ocidentais dizem que Putin ainda acredita que pode, espero o Ocidente, ou continuar lutando até que os Estados Unidos e seus aliados percam o apoio interno para financiar a Ucrânia ou a luta para fornecer armas e munições a Kiev se torne muito caro. Tanto a Ucrânia como a Rússia estão a lutar para se manterem a par dos fornecimentos militares. A Rússia aumentou a produção de cartuchos de artilharia e, nos próximos 2 anos, poderá ser capaz de produzir 2 milhões de cartuchos por ano, segundo um funcionário ocidental. Mas a Rússia disparou cerca de 10 milhões de projéteis na Ucrânia no ano passado, disse o funcionário, pelo que também terá de depender de outros países. A administração Biden gastou 43,9 milhões de dólares em assistência à segurança da Ucrânia desde a invasão russa em fevereiro. De acordo com o Pentágono, um funcionário dos Estados Unidos diz que o governo tem cerca de 5 bilhões restantes para enviar à Ucrânia. Aliás, não foram 43,9 milhões e sim bilhões, né? 5 bilhões restantes para enviar à Ucrânia antes que o dinheiro acabe. Gastaram quase 44, sobrou 5 bilhões e aí acabou-se mesmo, né? Não haveria mais ajuda para a Ucrânia se o governo não tivesse dito que encontrou um erro contábil de 6,2 bilhões em meses de supervalorização de equipamentos enviados a Kiev. Que falha, né, gente? Os progressos na contraofensiva ucraniana têm sido muito lentos
e a esperança de que a Ucrânia faça avanços significativos, incluindo chegar à costa perto das linhas da frente russa, está a desaparecer. A falta de progresso significativo no campo de batalha na Ucrânia não ajuda a tentar inverter a tendência decrescente do apoio público ao envio de mais ajuda, disseram os funcionários. Então a gente vê agora, o início já tinha acontecido antes do 7 de outubro, que os países ocidentais começaram a ficar cansados, o povo começou a ficar cansado de ver que, na verdade, toda essa ajuda não fez o sucesso que foi prometido, e agora, então, depois do 7 de outubro, com o ataque do Hamas a Israel e a ofensiva terrestre de Israel, mudou completamente a visão das coisas. E por isso, agora se começa realmente com conversações ou negociações de paz. Por enquanto, discretamente, mas está em andamento. Todos nós esperávamos por isso e agora, pelo jeito, está acontecendo. Forte abraço, gente. Mão no coração. Até no próximo vídeo.